Olha, deixa eu te contar uma história que quase ninguém sabe quando vê com o que eu trabalho hoje em dia, trabalhando com educação, com ciência, com altas habilidades. É uma história que começa com salto alto, espelho grande, postura ereta e termina com caderno, prova e uma decisão tomada meio que em silêncio. Porque lá pela minha pré-adolescência, início da adolescência, pelos 11, 12 anos, que é aquela fase curiosa em que a gente testa identidades, como quem experimenta roupas novas, né? Eu cismei que queria ser o quê? Modelo. Não esse modelo, tipo modelo de pessoa, não é nesse sentido abstrato, não. Eu queria aprender a andar na passarela, a me portar, a desfilar, queria entender aquele mundo. E como quase tudo na minha vida, acho que já deu pra perceber, isso não foi um interesse passageiro, foi um mergulho em uma nova possibilidade. Seja bem-vindo a mais um episódio do Tenho Altas Habilidades, em que uma pessoa superdotada, eu, conto histórias de pessoas superdotadas. Essa história pode ter sido minha, pode ter sido sua, pode ter sido de alguma outra pessoa superdotada. E se você quiser contar a sua história, nos mande no tenhoaltashabilidades.com. Na minha cidade tinha uns cursos assim de modelo e manequim, e claro que o problema, para variar, era o quê? Dinheiro para pagar o curso, dinheiro para poder entrar nesse mundo. Mas, apesar desse problema, entra também um padrão que eu, olhando hoje em dia, percebo muito bem em mim, que é quando algo faz sentido, sim, eu vou dar um jeito. E eu descobri um curso oferecido por uma instituição ligada à indústria. Meu pai trabalhava na indústria, então conseguimos fazer aquele curso por um preço simbólico, gratuitamente, nem lembro direito. Mas eu lembro bem da sensação, eu fiz o curso, eu desfilei, entrei na passarela, eu me senti incrível, confiante, pertencente. Era como se o palco se iluminasse e tivesse me escolhido. Eu escolhi o palco e ele me escolheu. E claro, obviamente isso não bastou para mim. Porque eu sou dessas pessoas que quando gosta quer o quê? Se aprofundar. Óbvio, né? Acho que já deu pra perceber. E fiquei sabendo de um outro curso, só que agora era dentro de uma academia de dança. Ele era mais completo, ele era mais sofisticado. Ele tinha um estilista conhecido da cidade envolvido. Ouvi falar que os melhores alunos poderiam ser selecionados para integrar a agência desse estilista, então fiquei encantada com a possibilidade desse curso. E o problema, para variar de novo, era o quê? Era o preço. Porque nesse caso o curso era muito caro mesmo. Não dava pra gente pagar. Só que aí, como eu já falei antes, eu fiz o quê? Eu dei um jeito, né? Fui lá conversar, fui lá pedir, ver se tinha uma bolsa, alguma coisa. Cheguei falando com a secretária, cheia de argumentos. Contei do curso anterior, da minha empolgação, do quanto aquilo fazia sentido pra mim. Falei dos meus sonhos. O que eu não sabia é que ali, pertinho da secretária, estava justamente o estilista que era responsável por aquele curso. Ele ouvia tudo de verdade. Eu não sabia nem quem que ele era, porque eu só conhecia ele de nome. Eu estava envolvida nesse mundo, mas ainda muito iniciante, não sabia qual era a cara dele. Teoricamente, claro, eu deveria conhecer, mas enfim, naquele momento eu não sabia ainda. Ele ouviu tudo, ouviu a conversa, eu fui embora e alguns dias depois me chamaram. Eu tinha conseguido sim uma bolsa e fiquei, nossa, empolgadíssima. Lá fui eu de novo, mais intensa ainda, ensaios, desfiles, postura, entrada triunfal, abri o evento de abertura do nosso ensaio, abri o evento de abertura do nosso desfile final, fiz performance coreografada e foi o máximo. Sério, me senti assim, nas nuvens, até que veio a bendita seleção e por fim sim, eu fui escolhida para a agência de modelos do estilista. Nossa, olha que demais. Eu virei então modelo semi-profissional, né? Profissional já é um pouco demais, mas semi-profissional eu virei. E aí começamos então ali na agência, todos os novos modelos, a gente tinha alguns encontros que complementavam tudo aquilo que a gente aprendeu no curso, até que vieram os primeiros convites para os primeiros desfiles que aconteceriam no shopping da cidade. Gente, eram vários eventos, eram vários desfiles. Semanalmente ia ter um desfile. Tudo muito organizado, tudo promissor. Até que quando realmente disseram todos os detalhes, o que eu percebi? Um pequeno porém, que depois virou não tão pequeno assim. Todos os desfiles seriam o quê? Na véspera de alguma prova minha. Todos, não tinha exceção. Aqueles primeiros 10 desfiles,
todos teriam uma prova logo depois do desfile. Os desfiles, claro, eram à noite, né? Não eram de dia. O que aconteceu? Então, no começo eu pensei, nossa, não, é só eu estudar antes, não tem problema, vou lá pra prova e tudo mais. Depois comecei a pensar assim, nossa, mas desfile à noite, o que vai acontecer? Eu vou chegar tarde, eu vou dormir pouco, vou acordar cedo, vou fazer prova cansada, conteúdo denso, avaliações são importantes, então eu me importo com as avaliações, eu me importo com as provas. E daí aquela sensação foi crescendo dentro de mim e ela era bem conhecida. Isso não vai fechar, isso não vai dar certo. E não fechou. Olha, até que eu poderia dizer que teve um drama, que eu fiquei arrasada, mas de verdade, verdadeira, eu não fiquei arrasada não. Não teve drama, não teve conversa longa, não teve ninguém me proibindo. Acho até que minha mãe nem estava sabendo dessas datas, desses desfiles, viu? Porque quando eu cheguei para ela, já foi com a decisão tomada. Uma decisão rápida, minha, silenciosa. Eu simplesmente desisti da minha carreira de modelo, desisti da agência. Fui lá, conversei, rompi o contrato, porque afinal de contas não tinha nem começado mesmo os desfiles. Eu agradeci muito, agradeci o estilista, agradeci a todo mundo que estava ali junto comigo. E eu fui embora daquele mundo com a mesma intensidade com que tinha entrado. Tipo, mergulhei pra entrar, saí sem nenhum drama e foi isso. A intensidade foi só mesmo do querer me aprofundar naquilo. E meio que também, depois que eu entendi como é que funcionava, sei lá, pareceu que perdeu um pouquinho a graça, não sei. Talvez teria tido mais graça se eu tivesse continuado, apesar das provas, mas enfim, não foi o que aconteceu. E naquele momento, realmente estudar era o mais importante para mim. Realmente fazer as provas era o mais importante para mim. Aprender os conteúdos da escola eram, né, e não só aprender, como conseguir testar bem esse aprendizado, era o mais importante. Estar inteira para aquilo da escola era muito importante para mim. Então, tudo bem, paciência, a outro não deu certo. O que eu posso fazer, né? E o mais curioso é que eu realmente nunca me arrependi. E hoje, olhando de longe, para trás, até brinco dizendo que realmente o mundo da moda nunca me pertenceu. E não perdeu muita coisa não, porque eu nunca fui exatamente a pessoa mais ligada em maquiagem, roupas, tendências. Talvez, hoje em dia, outros corpos, outros discursos, outras possibilidades, talvez até eu tivesse seguido mais animada do que com relação à prova de escola, né? Mas, enfim, não segui. E tudo bem, porque a verdadeira importância daquilo era a minha escolha. Não é sobre desistir, é sobre prioridade, é sobre reconhecer quando algo deixa de caber e aquilo deixou de caber na minha vida. Pessoas com altas habilidades fazem isso o tempo todo, embora muitas vezes elas sejam vistas como meio inconsequentes, né? Porque vão para um lado, vão para o outro, mudam de decisão, mudam de foco e por aí vai. Mas não é exatamente falta de foco, é uma coerência interna. Enquanto aquilo faz sentido, sigamos. Quando não faz mais sentido, melhor parar do que ficar sofrendo, não é verdade? Aquilo foi bom enquanto durou. Foi bonito enquanto fez sentido, foi libertador, foi excelente entender que eu também cabia naquele mundo. E talvez até isso seja uma das maiores habilidades que a gente se desenvolva ao longo da vida, né? Saber entrar com intensidade e sair com a mesma coragem. Obrigada por quem ouviu aqui essa história e que a gente possa se encontrar no próximo capítulo. Se identificou? Então participe da nossa comunidade de superdotados, a SCA, Super Comunidade de Altas Habilidades. Lá, todo mundo ou é formalmente identificado como superdotado ou está usando a comunidade para conseguir se identificar, porque lá nós estamos disponibilizando questionários de autoavaliação que vão ajudá-lo a perceber a superdotação em você mesmo ou em quem você tem uma proximidade e gostaria que fosse identificado. Venha para a nossa comunidade. Mais informações no site www.tenhoaltashabilidades.com.br. Até a próxima!